Boa noite a todos e a todas. Hoje é o nosso segundo dia desse mini-curso sobre os espectros ditatoriais em romances brasileiros contemporâneos. E no dia de hoje, como nós já anunciamos na primeira aula, o professor Helder vai se deter na análise de 3 romances, né? Vinculando como fica a questão da estética e da política, né, em 3 romances brasileiros contemporâneos. Um deles é o Cabo de Guerra, da Guiomar, não, Palavras Cruzadas, de Guiomar de Grammont, Cabo de Guerra, de Ivone Benedetti, e a mais longa duração da juventude, de Urariano Long. Então, Helder, por favor, com a palavra. Muito boa noite a todas, a todos também. Sejam bem-vindos novamente. Obrigado, professora Maria Rosa. Obrigado, Adele, pela ajuda técnica aqui da gente. Obrigado aos colegas presentes. Hoje eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais interativa, pelo menos, né? Porque eu acho que ficou muito texto, muito fragmento textual, né? Embora seja importante, né? É um curso de literatura, né? Para nós, nossa área, texto, né? Leitura junto coletiva é importantíssimo. Mas eu vou tentar fazer aqui uma apresentação baseada, né? Também um pouco um pouco numa simulação do que seria a experiência estética da leitura desses romances. Muitos de vocês provavelmente não conhecem os romances, né? Muitos de vocês ainda não tiveram a oportunidade de lê-los, mas pensando nas questões levantadas no primeiro encontro, da relação, né, entre a ficção e a política, assim como a memória, né, e sobretudo, na espectrologia, né, na condição ambígua que eu mencionei muito no primeiro encontro, né, do espectro, daquilo que permanece, mas ao mesmo tempo não se materializa completamente no presente. Eu espero que vocês pelo menos compreendam, né, os movimentos que essas obras literárias estéticas elas propõem, né, elas promovem a partir do nosso presente, né, do nosso presente coletivo, do nosso presente pós-Comissão Nacional da Verdade, né, onde, como alguns autores que eu já trouxe, né, por exemplo, Seligman Silva vai dizer que a gente atingiu, né, a partir da CNV, uma condição para além do parental sobre a ditadura. Né? Esse possa ser um tema cotidiano da sociedade, né? Para além do foro familiar. Né? Não é que não fosse anteriormente, mas agora com um pouco maior de ênfase, um pouco com mais densidade, até por causa dos eventos políticos recentes, né? Mencionados já no primeiro encontro também, que vocês conhecem todos. Nós não, né, nós não expurgamos, digamos assim, nós não elaboramos os traumas desse passado que ainda convive conosco. Então, assim, eu quero que vocês visualizem, né, e ao mesmo tempo também tentem experienciar, né, como é para vocês, porque uma das questões mais importantes para mim é como esse leitor também está interagindo a partir da sua memória, a partir das suas próprias memórias, a partir das suas próprias lembranças, a partir do seu próprio conhecimento de mundo e da memória coletiva, né? O que partilha e que gatilhos, que referências são acionadas nesse movimento. Eu vou projetar aqui uma apresentação que eu preparei especificamente para hoje. Eu vou perguntar para vocês se vocês estão conseguindo visualizar direitinho, né? Tá aparecendo. Então, como a professora já anunciou, esses são os 3 romances. Na verdade, não serão analisados, né? O que eu tentei trazer hoje aqui foi muito mais uma apresentação, mas uma apresentação baseada na própria experiência estética da leitura, né? Eu uso muito essa terminologia, essa nomenclatura, claramente
baseado no Weiser, né? Isso não tem como negar. Realmente eu estou pensando que o ato de leitura ele é um ato criador, né? Ele é um ato também, enfim, de transgressão de limites. Tá? Deixa eu pensar. Bom, eu vou apresentar pausadamente, né, alguns elementos, tanto visuais quanto textuais. E eu vou pedir para que vocês prestem atenção na configuração deles, em algum momento um pouco caótica, mas em algum momento um pouco relacional. Tentem, a partir disso, fazer também as relações de vocês. No final, a gente volta e vou perguntar um pouco da experiência que vocês tiveram. Tá? Bom, então nós temos o romance Palavras Cruzadas, publicado em 2015 pela editora Rocco, da Guiomar de Gramont, professora da UFOP, né? Professora da área de letras também, escritora. E, a partir do Palavras Cruzadas, nós temos uma relação com nós mesmos, né? Aquelas primeiras pessoas que têm um contato com a leitura do livro, certo? Então, eu estou colocando aqui de 2015 até agora, né? A partir disso daí, a gente vai ter uma outra relação que é por meio de que a narrativa ficcional é apresentada. Nos nossos estudos, sobretudo, né, para quem se concentra mais em narrativa, em narrador, nós temos esse costume, muitas vezes, de categorizar os tipos de narradores, né? Então, diríamos que esse romance se apresenta como um narrador em terceira pessoa, que é aquele que vai observando as ações, né, de um personagem, às vezes muito próximo, às vezes muito distante, né, e utilizando um ele, um ela, né, enfim, o nome da pessoa. Essa personagem que mais aparece no romance chama-se Sofia, né? Personalizada, irmã do desaparecido político na guerrilha do Araguaia, que é a primeira missão, digamos assim, ao tema, ao campo histórico, ou ao período histórico da ditadura civil e militar, né? A guerrilha do Araguaia foi um acontecimento dentro do período, né? E a Sofia também é uma jornalista, né, que percorre os resíduos da memória sobre a guerrilha e o destino do irmão. Então, é essa narrativa que nós vamos visualizar durante a leitura desse romance. Uma personagem, né, cujo irmão mais velho é um desaparecido político. Não tem esse destino, não tem esse notícia do destino final dele, certo? Ao mesmo tempo, ela é uma jornalista, né, e que a partir de então, até um período da vida, né, começa a se preocupar demais com esse passado, porque a família como um todo sofre com isso, inclusive ela. E ela corre, né, começa a ler, né, fragmentos textuais, relatos, enfim. A partir de Sofia, a gente chega no Leonardo, né? A partir do o que é o personagem relembrado, né? A partir dos vestígios textuais dele mesmo, da própria autoria, e dos testemunhos de terceiros, ou seja, os outros personagens que vão aparecendo na trama e que conheceram o Leonardo, né? Ele é um desaparecido político, responsável pela execução de um companheiro. Isso vai se descortinando durante a trama, certo? No fim, a gente vai, né, ter o conhecimento desse fato a partir, né, de relatos, inclusive confirmado pela própria mãe de Sofia. Bom, dentro das ações, né, que o romance vai descrevendo e o romance vai nos apresentando, a gente chega, enfim, né, a esse campo histórico, circunscrito por essa circunferência aqui para gente, chamado Guerrilha do Araguaia, né, que aconteceu mais ou menos entre 1967 e 1974, né, Ele não tem mais na internet. Ele não tá mais na internet. Lembrando que temos para vocês. Acho que alguém está com o microfone ligado. Tá certo? Pronto, obrigado. Essas coisas às vezes tiram a gente do foco. Bom, Guerrilha do Araguaia, né? Um acontecimento histórico dentro do período do que a gente conhece, né? Por ditadura civil e militar, onde grupos de militância da esquerda, né, insatisfeitos
com o endurecimento, digamos assim, do regime político e militar, adere à luta armada, né? E, digamos assim, de acordo com a ideologia e o pensamento de alguns líderes desses grupos, eles precisavam fazer a revolução em outros lugares que não na urbana, né? É aí que a gente vai chegar no norte do país para eles, digamos assim, iniciarem a revolução por outros meios e outras localidades, né? A partir desse momento que, dentro da trama narrativa, nós temos acesso à figura do Leonardo, que é esse personagem, né, envolvido nesse acontecimento histórico relatado, digamos assim, uma relação é acionada no leitor, né? É por isso que essa setinha aqui está um pouco entrecortada, granulada, né? Porque ela é como se fosse a simulação da nossa relação indireta com esse tema histórico, certo? A gente começa a acessar a memória coletiva porque várias referências começam a ser relembradas, mencionadas e apontadas no romance. Então, por mais que a gente não tenha convivido com o tema ou no período histórico, a gente começa a acionar aquilo que a gente já ouviu ou aquilo que a gente já leu sobre o assunto, né? Mesmo, né? E aí lembrando Derrida, lembrando um pouco a Asma, mesmo que a gente, inclusive, não saiba nada exatamente sobre o passado, mas nós convivemos com pessoas que sabem o mínimo possível, nós temos essas relações, certo? Bom, aí começam a aparecer as referências textuais, né? Bom, mencionar, por exemplo, a localidade, né, geográfica onde foi a Guerrilha do Araguaia, onde o personagem do Leonardo transitou, né? Para alguns ficou conhecido como a Guerrilha de Xambioá, que era o espaço, né, territorial, digamos assim, entre o Pará e o Maranhão, o Tocantins, ou seja, está naqueles três grandes estados do norte ali. E isso, para a gente, né, que a gente, inclusive, pessoas que a gente não conhece o lugar, a gente começa também a acionar geograficamente uma outra referência. Uma outra referência que aparece no romance é a no então, né, um dos ministros da defesa do período ditatorial, né, justamente desse período, né, da guerrilha, fim dos anos 60, início dos anos 70, que é o Jarbas Passarinho, né, que também depois foi governador do Pará. Novamente, é um nome, né, é uma referência historicamente situada. Também aparece a referência do Oswaldão, né, líder guerrilheiro, né, conhecidíssimo ali para quem estuda a militância, por exemplo, no Partido Comunista do PCB, e que para, digamos, os personagens que são acionados na trama, que tiveram contato com Leonardo e com os demais personagens que estão ali participando da guerrilha, ele também é considerado uma espécie de mito, né? Porque enfim, havia histórias lendárias sobre a figura do Oswaldão, inclusive bastante fantasmáticas, né? Inclusive, de certo modo, também espectrais, né? Porque alguns diziam coisas sobre ele sem nunca ter tido conhecimento sobre ele. A fama dele chegava antes da própria vivência, né? Mas ele é também uma das referências mencionadas. Bom, a partir de Sofia, e Sofia começa a correr atrás, é, do desaparecimento, né, das brechas, das lacunas do passado, ela vai chegar aos autores do livro Brasil Nunca Mais, né? Que foi um livro escrito por Paulo Arnes e o reverendo Wright, né? Religiosos ali de São Paulo no período que de uma certa forma compilaram, né, documentos, relatos de testemunhos de presos, torturados, desaparecidos políticos, né? Alguns depois tiveram o conhecimento do seu destino final e outros não, né? Mas ela foi atrás e um dos personagens que aparece no romance é o contato exatamente com o Reverendo Wright. Daqui a pouco eu vou trazer até um trecho dele, né? Mas, por exemplo, ela é uma referência também historicamente situada, né? Que transita na nossa memória coletiva.
Novamente, esse é uma pista que ela vai seguir e uma pista que vai apontar, né, para, digamos assim, uma, uma configuração da personagem do Leonardo. Aí, nesse momento, começam a surgir figuras que eu diria assim, um pouco periféricas, mas que também têm uma referência forte com o período, que são figuras que ou o Leonardo ou os personagens intermediários que Sofia passa a ter contato e que nós, de uma certa forma, conhecemos, né? Ouvimos falar em notícias de jornal. Um deles era o irmão mais velho do Fidel Castro, o Ramon Castro. O Ramon Castro foi, digamos assim, um dos contatos com que o Leonardo teve, um treinamento que ele fez em Cuba. Che Guevara, né? Uma figura que, inclusive, Sofia vê essa foto icônica dele quando ela vai a Cuba atrás, né, de pistas sobre o paradeiro do Leonardo. Vladimir Herzog, né? Enfim, hoje um pouco mais conhecido para a gente, inclusive, ter determinado aí, né, como uma figura símbolo dessa, digamos assim, desse desfecho de uma tortura que nunca foi punida, né? Embora agora tenha sido, durante um bom tempo, o Brasil é, é, sendo relembrado, né, da responsabilidade de punir esse crime, né, que durante muito tempo ficou impune, né, que foi o assassinato do Vladimir Herzog, que durante muito tempo houve uma farsa, né, dos próprios militares para tentar dizer que ele se suicidou, enfim, isso também aparece no romance Em Liberdade do Silviano Santiago, por exemplo, que eu já mencionei também no primeiro encontro aqui. Ela é uma referência mencionada no romance, ela não é uma referência, digamos, central, de primeiro plano, né? Lembra que a Asma estava falando muito sobre os planos, né? Eu disse da relação perspectivística da memória cumulativa e da memória inaptada, né? Ou seja, quando, na verdade, outras memórias que antes elas não tinham significação, elas passam a ter significação. Isso acontece com Sofia o tempo inteiro, né? Porque essas referências para ela que cresceu nos anos 80, já não tinham tanto a força, digamos assim, da eloquência, né? Discursiva e também contextual do que foi quando o irmão dela mais velho atuava, né? Enfim, agia. A partir de Sofia também, a gente tem a leitura do relato de Mariana. Mariana é uma personagem que foi a companheira do Leonardo e também passa a ser a coautora do relato lido de Sofia. Durante todo o romance, a Sofia lendo um relato deixado, uma herança, né? Uma herança que por mãos, digamos, não casuais, mas por mãos terceiras que tiveram contato com o irmão dela, chega até ela, né? Esse relato é, digamos assim, tido, né, na trama, na ficção romanesca, como um relato verídico, né? Um relato escrito pelo irmão e pela companheira, em momentos distintos, mas que ela percebe a diferença entre eles e que trazem pistas, uma luz, né, do que os dois vivenciaram na guerrilha. Ou seja, eu estou tentando comentar para vocês, mencionar tudo isso como uma forma de apresentar o romance de uma maneira que esses movimentos todos que a gente faz na leitura acionem aquilo que o Wieser vai dizendo das transgressões dos limites e aí é claro, né, entre temporalidades, né? As temporalidades do presente, que nós estamos envolvidos e que seria as temporalidades mais próximas ao mundo da Sofia, e aquelas que a gente está acionando para o passado, né? E que, de uma certa forma, elas permanecem, porque é isso que faz com que ela busque na trama inteira, né, acionar essas referências do passado. A Sofia também vai ter contato com alguns personagens intermediários que eu não trouxe aqui, né, que ficam, quem sabe, com outro recorte, uma outra análise, mas alguns. Por exemplo, um amigo muito pessoal dela que tinha uma amizade, uma proximidade com a mãe, né? Os próprios pais da Sofia são um retrato, diria assim, desse sofrimento, né, dessa agonia, dessa tortura que sofre por uma família de um desaparecido político, né, onde em algumas cenas isso se apresenta muito essa presença que não vai embora, né, do espectro do filho, por exemplo.
Esses personagens vão, de uma certa forma, de novo se relacionar, né, com a referência do Leonardo, porque eles, ou alguns ou tiveram contato, outros conheceram, outros sabem de pistas, e isso leva ela cada vez mais para longe. Por fim, né, digamos assim, desse nó, dessa teia toda, o desfecho, digamos assim, do romance seria a grande herança, a herança física, a herança da vida que sobra, né, do relacionamento dos dois, que é a Luísa, ou também Cíntia, né, que é a filha dos guerrilheiros e sobrinha de Sofia, e que foi criada, né, pela família de um militar que possivelmente, né, pode ter tido contato com o Leonardo. Ou seja, ela foi criada por um militar. Então a trama toda se desenrola com isso. O nome Palavras Cruzadas não é à toa, porque ele é uma trama feita de muita intertextualidade, né, de muita leitura, tanto de referências, como eu já mencionei, paratextuais, digamos assim, extratextuais, situadas na memória coletiva, mas também de outras formas de texto criadas ou, sei lá, fictícias aqui, né, e que vai criando uma teia para o leitor, né, também, à medida que ele vai seguindo, exercitando que ele também tenha contato com a sua própria memória. Pelo menos a minha experiência foi essa, né? Eu trouxe dois trechinhos para ilustrar um pouco, né? Alguns dos momentos, eu diria assim, onde que esse espectro ele é muito relevante, onde que ele aparece como um sintoma daquilo que eu falei, né? Um sintoma daquilo que não foi, que permanece, mas ao mesmo tempo uma possibilidade da demonstração de que o romance é também uma arte ativa, né? Uma arte de combate, né? Uma arte de questionamento. Leonardo não morreu. Nenhum corpo foi velado, não houve lágrimas, despedidas ou algo encomendado aos céus. Leonardo tornou-se uma presença eterna. Sofia sentia culpa, mesmo sem motivo. Sua vida se suspendeu naquela ausência. Isso é muito legal. Era um sentimento difuso. Em sua consciência, ela sabia que não era responsável pelo desaparecimento dele, mas seu irmão não voltaria tampouco. Essa falta não permitia que ela construísse nada, nem em sua vida afetiva, nem na profissional. Era uma parede, obstáculo incontornável dentro dela. Tudo que ela tentava empreender em sua vida parecia sugado por esse abismo. Durante todo, né, mas digamos, é predominante no romance mesmo, esse tom dessa falta, né, dessa ausência que é presente, né, de uma ausência que não vai embora. A mãe, né, a figura da mãe mesmo, de Sofia, da Luísa, por exemplo, é, é, tem cenas bastante dramáticas onde ela apresenta talvez essa condição espectral tão relevante para nós, né? Nós não elaboramos, muitas vezes, aquilo que a gente não enfrentou, não teve, né, como fazer, né? Nos foi tirado, nos foi roubado, né? É por isso que é tão difícil lidar com os traumas da memória coletiva se eles não foram, né, não tiveram o seu período, o seu momento de luto. Então eles permanecem, claro, eles vão, né, eles não vão embora. O que leva, né, na verdade, a Sofia viver a vida inteira atrás dessa busca, atrás dessa construção, que na verdade não é uma construção do passado, é uma construção da sua própria vida, no sentido, né? A Sofia também ela é uma personagem que constrói uma visão de quem ficou, de quem sobrou, de um sentido para essa vida, de quem herdou essa geração, né? Ou seja, há muitos questionamentos, por exemplo, se a guerrilha foi válida, se essa foi a melhor opção, né? Ou se, digamos, o que a gente pode fazer daí, então, né? É, Outros dois trechinhos, né? Talvez você não tenha encontrado seu irmão porque não sabe quais codinomes ele chegou a usar na guerrilha. Como eles raramente instauravam processos, é difícil encontrar vestígios. Só o que podemos fazer
é cruzar referências a partir dos testemunhos dos companheiros. Esse é a citação da conversa que ela teve com o reverendo Wright, né, um dos autores do Brasil Nunca Mais, e eu acho que traduz, né, muito bem tanto o título do romance quanto essa condição, né, de quem sobra, né, de quem ficou como leitor, né, desse passado. É cruzar referências, uma vez que você não tem, digamos, se você não tem a totalidade do passado, não há de ter mesmo, mas você não tem vestígios, resíduos, muitas vezes você tem que escavar, e aí o que sobra para você fazer é um cruzamento das referências. Me parece que é uma sugestão muito, muito potente, assim, digamos assim, para o próprio ato de leitura, né? Medo era o que ela, Sofia, sentia. Mas medo de quê? Ela não ansiava saber o que havia acontecido ao irmão. Estremeceu. O passado era um som estridente no escuro. Aqui faltou um N aqui, perdão. Um buraco negro. Eu trouxe esse trechinho para trazer um pouco essa imagem. Estremeceu. O passado era um som estridente no escuro, né? Ao, ao mesmo tempo, essa condição gritante, né, de que não vai embora, de que precisa também ver um pouco do que eu trouxe do Derrida, né, falando dessa responsabilidade comunitária, porque enquanto não for velado, não vai embora, né? Permanece. E é uma personagem condicionada a isso, né? Eu faço uma leitura também de que toda digamos, essa teia que eu mostrei para vocês é um pouco da construção desse narrador, né, do romance, simulando a nossa própria leitura desse passado, né, desse cruzamento de referências e dessa dificuldade, muitas vezes, de traçar, né, linhas, panoramas, relações diretas. Muitas vezes essas relações são completamente indiretas. E olha que eu trouxe somente um recorte e simulei uma possibilidade de leitura, porque eu deixei muitas outras coisas de lado também, né? Mas era somente para ilustrar como que a gente poderia apresentar um romance sem muito dar spoiler, contando, né, passo a passo dele, mas mostrar uma espécie de mapa conceitual, né, enfim, também é óbvio, aqui foi proposital também trazer um pouco da simulação do que foi também a caça, né, aos militantes durante muito tempo, isso aqui é uma forma, por exemplo, a gente sabe isso, né, classicamente essa maneira de apresentar é, é, pessoas, referências, né, e questões é uma maneira que delegados, né, investigadores se utilizam muitas vezes para solucionar um crime, né? Prega lá as fotinhas da parede e tudo mais, então tem também uma relação com né, com essa busca, que é a partir de cruzamentos totais, né? São cruzamentos de referências. Mas eu estou um pouco preocupado com o tempo aqui de ficar somente em um e não dar conta. Agora eu vou passar um pouco para o segundo, e quem quiser voltar depois, fazer uma pergunta ou uma questão, vocês estão inteiramente liberados para isso, tá bom? Eu vou falar um pouco agora do segundo romance, do Cabo de Guerra, de Ivone Benedetti, né? Bom, o que se apresenta para a gente, Cabo de Guerra, no ano de 2016, né, a publicação, né? Temos aí uma pré-linha do tempo, né, mais ou menos aí, com alguns marcos históricos situados. O Cabo de Guerra, ele traz na sua orelha uma fotografia do Evandro Teixeira, um fotodocumentarista, bastante também conhecido, teve recentemente uma exposição muito bacana no IMS São Paulo dele. Mas essa foto ficou conhecida, né, em 1968, quando os tanques de guerra tomam conta da Avenida. Ai, não foi a Avenida Brasil, não. No Rio de Janeiro, próximo a Copacabana, né? Foi exatamente em maio. Não em maio, né, mas em 1968. É uma fotografia que vem na primeira parte da orelha do romance. Bom, a fotografia, por si, ela também já é, de um certo modo, antes da gente adentrar a trama narrativa escrita,
uma espécie de memória coletiva, né, que aciona nós, os leitores, que estamos situados mais ou menos agora, né, a partir de 2016 para cá. Bom, Cabo de Guerra começa sua narrativa com um narrador protagonista, alguém que não tem nome, né, que não é nomeado, mas que se autodenomina ou que narra momentos em que ficou conhecido, chamado de cachorro, que na linguagem dos, digamos, uh, dos agentes da repressão, era aquela espécie de agente infiltrado, né? Ele não era um agente, por isso que ele está em aspas aí, mas ele era como se fosse aquelas pessoas, né, que foram capturadas e que, né, digamos assim, que tinham uma espécie de serventia, né? Eles voltavam, muitas vezes, como falsos militantes para passar informações para eles. É um narrador protagonista, um nordestino que foi ganhar a vida em São Paulo e acabou por ingressar casualmente na militância e também na repressão. Ele atuou nas duas, né? A narrativa romanesca é fruto de suas reflexões desiludidas do presente e das lembranças e das tentativas de preenchimento aos esquecimentos do passado. Desde a infância tem visagens, né? Espécies de visões, né, de ilusões. Bom, historicamente, o romance situa ele no ano de 2009, né? Basicamente, ele inicia mencionando a narrativa que ele está em 2009. Esse personagem, né, e narrador, ele começa voltando lá atrás, quando ele teve contato com a primeira pessoa, né, ligada à política, que é o Rodolfo, um personagem que é militante de uma organização da esquerda chamada POLOP. Não ficou muito conhecida, né? Mas era uma organização de esquerda e também de luta armada. A partir do Rodolfo, quando ele começa, que ele adentra militância não por convicção, né? Mas ele adentra casualmente, ele foi discutir no emprego dele, porque ele tinha sido, enfim, estava trabalhando num restaurante, foi discutir uma coisa com o patrão, né? Enfim, ele começou a questionar, né, exatamente a condição de funcionário, né, e subalternidade dele, e por isso, né, ele acaba ele tendo conhecimento com pessoas da militância esquerda e que tentam cooptá-lo, mas ele não tem convicção, né, ideológica nenhuma. Mesmo não tendo, ele é uma pessoa que não tem muito o que fazer, né? Então ele vai para São Paulo, começa a participar, né, de reuniões, né? Começa a frequentar ações, né? E em uma dessas, digamos, uma dessas reuniões, que seria na cidade de Santos, ele acaba presenciando a execução de um rapaz na frente dele, né? Na frente, digamos assim, está escondido numa casa, e na frente dele a narrativa traz a cena de uma execução. Né? Um carro realmente assassina o rapaz. Quando ele tenta descobrir a identidade, né, porque os documentos ficaram lá atrás, e ele vai tentar encontrar, né, a origem do rapaz, né, até porque ele é, digamos assim, influenciado por um certo amigo que vai dizer que ele pode angariar vantagens com isso, ele acabou conhecendo os pais do assassinato. Né? São personagens da classe média que se relacionam com a repressão. É um casal de classe média cujo marido industrial, enfim, tinha, nós sabemos hoje, né, pelas referências que a gente tem de estudos, que muitos, né, muitos, mas muitos mesmos empresários apoiavam, inclusive, a tortura, né? Sabemos disso. E o romance traz essa faceta, porque ele começa a ter contato com pessoas do DOPS, por exemplo. Né? A mulher começa a se relacionar com ele, né? Começa, enfim, insatisfeita com o casamento, tudo mais, né? Quer saber um pouco mais de informações sobre o filho, se ele tem, né? O marido não se interessa bastante, né? Essa mulher começa a arranjar um emprego para ele a partir da amizade com o Coronel Venturoso, um personagem militar e amigo da mãe. É aí que ele começa a ter contato com o DOPS, né? Por quê? Se ele conhecia o Rodolfo antes, ele tem certas parcerias que conhecem ele, então ele tem certas informações, né?
Numa dessas ocasiões em que ele foi pego junto com uma dessas pessoas da militância, né, dentro da casa dele, um agente do DOPS leva ele para tortura e, opa, peraí. Ele começa a mencionar a amizade com esse coronel Venturoso. Aí deu ruim completo para ele. Porque o Coronel Venturoso não quer saber de nada dessa amizade. E o agente, né, digamos, o Tomás, que vai aparecer logo em seguida, ele vai começar a ser. Primeiro, ele propõe que esse personagem se torne o cachorro. Que hoje, na memória coletiva, se nós, né, estudarmos um pouco o assunto, não basta, às vezes, ler uma notícia jornalística mais a fundo, mas vamos chegar ao famoso delegado Fleury, né, Sérgio Paranhos Fleury, que, em algumas informações que nas minhas leituras, né, essa já é um pouco mais antiga, foi ele que atribuiu o nome de cachorro. Ou seja, o nome cachorro dado a esses delatores foi o Fleury, e que vai aparecer em alguns momentos também dessa trama, né? Um agente, né, chamado Tomás, personagem encarregado das delações dele, né, é um nacionalista convicto, conservador, né, começa a esbravejar, por exemplo, quando os regimes vão transitando, né, e aí começa a chegar naquela linha, começa, enfim, o que a gente conhece hoje por linha mais branda da ditadura, né, perto dos anos 80, e ele acha isso ó, ele não gosta, ele é horrível. Nisso, ele acaba participando de diversas ações, delata alguns, né? Ele está fazendo isso num vai e vem completo. Por quê? Porque ele está em 2009 preso a uma cama e enfermo. Ele não pode andar, né? Ele simplesmente tem ali o contato, a ajuda da irmã, a irmã que sempre o apoiou, sempre acompanhou ele, né? Então, ele é um enfermo, uma pessoa, digamos assim, insignificante. Ele não tem mais uma significância, ele não produz, ele não faz nada. E ele realmente opta por isso, e, aliás, menciona isso na própria narrativa, né? Ele, inclusive, se autodenomina assim diversas vezes, né? Então, a gente vai acionando essa trama no vai e vem completo. Aí eu queria pedir para vocês prestarem atenção na teia que está se construindo aqui, que eu estou montando, e observar assim, esses sinais gráficos que eu utilizei para, né, tanto para fazer a circunferência dos personagens, quanto para construir as relações. Temos setas, né? Temos setas, como eu disse, granuladas, mas também nós temos algumas intersecções, né? Essas intersecções, né, que vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, nas circunferências dos personagens, são as relações que são diretas com esse personagem protagonista, e algumas delas têm relações, intersecções com personagens da vida real, né? Digamos, com o próprio Fleury, né? Vai ter contato um momento ou outro. Ou seja, então a trama vai o tempo inteiro, né? Pendulando, né? Produzindo realmente essa transgressão de limites entre o que seria essa memória coletiva, ah, né, enfim, digamos, no regime da veridicidade, e o que seria eminentemente fictício, né? Elas se misturam, elas transitam umas com as outras, e o leitor é obrigado a ter que cruzar, aí utilizando o termo lá da Gramont, essas referências constantemente. É isso o movimento que a trama produz e que a gente também é obrigado a exercitar, né? Porque senão a gente não consegue acionar, né, certas estruturas romanescas que estão postas, porque a gente vai querer montar um cenário muito linear, e ele não se apresenta assim, né? Ele não vai ter assim, ele não vai ser assim, né? Bom, por fim, né, esse romance, na última parte da orelha, né, eu falei da primeira orelha da fotografia, a fotografia final, digamos assim, que aparece na orelha de desfecho do romance é uma foto na frente do Congresso Nacional, em 84, né? Da luta pelas diretas já, né? Essa também é uma foto bastante conhecida. E nós temos, digamos assim, acesso a essa memória coletiva, né? Pelos meios jornalísticos, pelos
pelos estudos históricos, historiográficos, pelos arquivos, né? Pelos arquivos que nós temos, em alguma medida, conhecimento deles. Bom, aí eu trago alguns trechos, né, de onde essa viagem toda que eu apresentei para vocês começa a se apresentar. Nesta manhã de 2009, caio na real. Essa história já tem 40 anos. É passado. Ou deveria ser. Porque o passado não vivido não passa. Fica atormentado, querendo ser chamado de presente, ocupando armários, cadeiras, sempre aí, sempre aqui. Então, tentando apagar essa presença, a gente revive tudo lembrando, mas quem revive não é a gente, e sim o passado. De modo que a gente passa o tempo realimentando o tempo, e isso não acaba nunca. Assim, quando minha irmã, perene presença, entra e passa no meio dos fantasmas que atravancam este espaço, é tanta a força deles que quem se torna invisível é ela. É uma imagem muito forte, uma imagem que parece que traduz muito essa noção do espectro, né? De que tão forte, né? Dado a significação mnemônica que esse personagem ainda, né, transmite a elas, né? De tantas coisas mal resolvidas, né, no passado, de coisas que ele não, digamos que ele não se decidiu, que ele não optou, que ele não teve convicção, que ele não resistiu e que hoje atormentam ele a partir dessa enfermidade, dessa impossibilidade, né, de trânsito, né, que ele está imóvel. Eu não vou ler isso aqui tudo, mas isso é uma parte do Riquet, né, muito importante, do mesmo livro, do Memória, História e Esquecimento, o Riquet falando de como, muitas vezes, é uma espécie de abuso de esquecimento quando nós optamos pelo não querer saber, né? Ele vai dizer que uma das maneiras, né, digamos, do esquecimento ser forçado é quando uma sociedade, uma coletividade, né, ela é obrigada, induzida a não querer saber sobre o seu passado. Sabe essa coisa muito comum, né? Durante muito tempo a gente ouve, para que perder tempo com o passado? Para que você, né? Vamos olhar para frente, né? Aquela visão bastante progressista, né? Vamos esquecer, né? É porque isso é muito cômodo, né? E durante muito tempo, na trama toda, esse personagem, ele conviveu porque ele não quis, sabe? Ele muitas vezes se negava, né, a se colocar, a viver, a superar, né, a elaborar esse trauma. Pelo contrário, né, só queria ser alheio constantemente. Bom, gente, eu tô falando assim porque eu tô olhando para o tempo, tá? Para ver se dá, pelo menos, para apresentar um pouco dos três. Eu vou ler só mais esse trechinho desse romance, que eu acho que ainda é muito válido, e tem uma questão que é importante para a gente aqui também, que tá estudando narrativa, narrador, né? Que é o desdobramento subjetivo dessa personagem, né? Como ele narra sobre a sua própria vida em diferentes momentos, e por diferentes ângulos, muitas vezes, né? Esse desdobramento da própria subjetividade é uma condição, né? É uma condição da nossa leitura. Não podemos ler de outra forma, não podemos ler de outra maneira, porque esse sujeito não consegue, né? Ele não consegue construir uma linha, não diria uma linearidade, mas pelo menos uma coerência do seu relato, né? Eu tinha um nome de guerra em cada um dos lados da guerra e atendia bem pelos dois. A diferença era que um dos lados conhecia meu RG, como se diz em São Paulo, e o outro não, o que me dava vantagem sobre este último. Estava claro que eu podia agir como bem entendesse com os que nada sabiam de mim, mas podia agir de um único modo com os que tudo sabiam, o modo que eles determinassem. Na prática, embora a decisão não tivesse sido minha, o meu compromisso era com estes. Ter muitos apelativos equivale a ser anônimo, a ser uma ficção. Era como me sentia, nem falso nem verdadeiro. Invenção movida pelo controle remoto de seus inventores. Uma marionete, né? E se não refletia, agia, por reflexo. Ação era a palavra de uma fuga descomunal. Hoje, em 2009,
não ajo e ninguém mais me pergunta de que lado estou, porque não estou ao lado de ninguém. Não existo. São fortes, né? Como ela vai conduzindo, eu acho esse um dos, assim, particularmente um dos romances mais fortes produzidos nos últimos tempos, assim, em que, né, sobre o período ditatorial, ou pelo menos sobre a memória da ditadura, muito por conta dessa investida, né, num foco durante muito tempo bastante estereotipado, né? Que é a figura dessas pessoas duplas, né? Dessas pessoas dúplices, muitas vezes que agiam de ambos os lados e muitas vezes sem convicção nenhuma como era esse sujeito. A gente poderia falar, não, será muito... o cara agiu com medo, né? Ele falou aqui, mas nem tanto, né? Ao medo e também a falta de posicionamento, né? Que é um vácuo, como ele está dizendo aqui, ou não querer saber o tempo inteiro. Bom, aí eu passo para o terceiro romance, o romance do Ariano Mota, e aí eu já peço um pouco de perdão, porque esse é o mais difícil para a gente tentar fazer um diagrama da maneira como eu tentei fazer dos outros dois. Ele é muito mais difícil, né? Trata-se de um romance com muitas referências, constantemente, né? Não há uma circunscrição de somente alguns personagens, embora tenha o próprio narrador, né, que eu vou falar agora há pouco, e um amigo dele, um personagem. Tirando isso, são muitos, né, muitas cenas vividas e relembradas de hoje e dos anos 1970 no Recife. Também traz um outro locus temporal e geográfico, né, também às vezes não tão falado na nossa memória coletiva, que são esses outros espaços, né, ou lugares de memória, né, é, e também tiveram ações, que tiveram desdobramentos, né, atuações importantes, tanto de militância quanto de repressão, né, nesse período. Bom, então surgiu o livro do Ariano Mota em 2017, né, um romance publicado pela editora Litera Rua, a partir de um narrador em primeira pessoa. Esse narrador também é o personagem, né? E o que que nos leva a entender isso? O uso que ele faz da primeira pessoa e dos paratextos, né, dos dados paratextuais, nos indicam ser um relato mnemônico e fictício da própria vida do autor, Urariano Mota. Tanto trechos que aparecem, né, momentos, né, descritos, narrados, quanto também quando a gente vai fazer um pequeno levantamento, a gente já reconhece, né? Eu não cairia aqui na problemática de dizer que é uma autoficção, né? Eu evitaria nesse momento, porque eu não vejo sinais ou elementos concretos para definir, né, como tal. É um jornalista, por ali é um jornalista até hoje, né? Atuante, foi um militante da esquerda clandestina, isso é muito importante, né? Nos anos 1970, no Recife, né? E a comparação das lembranças sobre a vida cultural e afetiva nos anos de chumbo e os dias atuais, cada vez mais soterrados numa ambiência neoliberal, são a tônica do romance, que acaba por ser uma espécie de um antimonumento, né? O próprio Urariano Mota fazendo reflexão sobre o hoje, né? Sobre o hoje nem tão esperançoso, mas com alguma resistência, né? Com alguma resistência sobre uma mudança, né? de paradigma da convivência social, né? Uma das coisas que chamam mais atenção no romance do Urariano Mota é a ideia do comum, né? E desse comum de desconhecidos mesmo. Bom, mas deixa eu continuar meu diagramazinho aqui que eu preparei tão zelosamente para hoje. Bom, temos nós, né? Claro, né? Nós somos acionados por essa narrativa em primeira pessoa e a gente chega à figura do Urariano Mota, como eu disse, né? Que é esse senhor aí. Um personagem especificamente é o gatilho, né? Digamos assim, para que o Urariano Mota revivesse novamente. Eu usei essa palavra aqui, mas eu não gosto muito dela, né? Reviver.
né, que acionasse essas lembranças, essas recordações. É o Luiz do Carmo, que é o amigo, né, amigo pessoal desde a época da militância, e também, né, um personagem, digamos assim, companheiro dele das ideias da escrita literária, porque o Ariano se revela escritor durante o romance, né? Além disso, todo o interesse pela literatura meia, né? O romance, várias referências sobre isso, por exemplo. Bom, aqui aparece uma coisa bem importante para a gente, né? Alguns dos capítulos e algumas das passagens vão fazer menção a outro livro publicado do Ariano Mota, ano de 2009, chamado Soledad no Recife. Para quem não conhece a Soledad, Soledad foi uma militante da esquerda, paraguaia, mas que veio viver no Brasil, né? Atuou, se não me engano, na ALN, né? No início ali dos anos 70, e foi assassinada pelo próprio companheiro que era o delator, né? Que era o famoso, hoje famoso, né? Digamos assim, o Cabo Anselmo, né? Morreu, inclusive, recentemente, por exemplo. Ele foi o delator dela e do grupo dela, né? Inclusive, ela morreu grávida. Então, a ação trágica é muito grande, né? Por trás disso. E a teia aqui que nós vamos fazer é um pouco mais, um pouco diferente daquelas outras, porque aqui aciona, né, uma outra memória e uma memória paratextual, né? Ao mesmo tempo extratextual e paratextual, porque se refere a uma outra obra dele, né? E que aparece em alguma maneira, de alguma maneira, diluída nesse romance. Bom, como eu disse, né, esse foi o caso, né, famoso caso da Chácara São Bento, né, em Paulista, né, interior de Pernambuco, onde 6 militantes foram assassinados por conta das informações, né, de infiltração desse, dessa pessoa aí, né, Cabo Anselmo. Esse, inclusive, é uma imagem dele dando entrevista no Roda Viva, né? Isso tem no YouTube para quem quiser acionar. E o fato de trazer ele assim, exatamente mencionar o YouTube, é, mais uma vez, para ressaltar o quanto a gente tem hoje contato com essa memória coletiva disseminada pelos meios, né? Uma coisa que a Asman também vai falar, né? Os meios, digamos, inclusive eletrônicos, né? Contemporâneos, a escrita foi durante um bom tempo, mas os meios que permitem que essa memória transite, né? Que essa memória também circule, assim como o jornal, né? Bom, tudo isso, né, cria uma espécie de relação indireta com várias referências que são citadas no romance. Uma das primeiras dela é a capa do disco da Ella Fitzgerald, né, em 1979, não, 69, antes de 70, né? Ele começa a mencionar e volta várias vezes, né? Tem uma, uma lírica dentro desse romance que é a memória afetiva do narrador, né? É a memória de como ele entendia e até hoje entende, né? Pelo menos o contato que eu tenho com o Ariano Mota é esse, como entende, né? Digamos, a atmosfera cultural, né? Que é muito mais a partir da arte, da estética, do que propriamente pela história científica. Proust, né? Garcia Marques, Lenin, o próprio Marx, né? Dostoiévski, enfim. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu acho que eu pulei, fui rápido demais. Que a teia aqui é um pouco diferente, porque ela vai induzir esses movimentos constantes, completamente e várias vezes. É por isso que é difícil. Se eu fosse tão bom em inteligência artificial no TikTok, eu faria um negócio até melhor para vocês aqui. Mas o que eu tentei fazer foi apenas um apontamento, né, de como essas relações são construídas durante o romance, de como eles nos induzem, né, como elas nos induzem a fazer essas movimentações. Mas muitas vezes essas movimentações não são assim diretamente objetivas, como eu apontei. Elas são vai e vem. E cada vai e vem produz uma nova significação e por consequência, como a Asman diz, os planos vão se alterando, né? Muitas vezes o proscênio passa a ser plano de fundo, né? E vice-versa. Bom, eu queria ler 2 trechinhos, porque eu creio que daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final, né? E são trechos bem contundentes, assim.
De muitos que atravessaram na militância, deixa eu ver se está apresentando. Só por tudo. A militância, teríamos falar de uma vida curta e triste sob o terror do Estado. E de todos podemos dizer que tínhamos vida dupla, uma oculta e outra legal. Sendo mais preciso, tínhamos uma existência legal e uma vida clandestina. Na primeira, mantínhamos uma dolorosa e sufocante aparência de ser, em si mesmo, uma farsa, que representávamos sob ameaça de morte. Na segunda, éramos quase livres, pois mantínhamos um espaço de humanidade, de pessoas, apesar da opressão. Uma vida, enfim, que sorria para nós, como prometida amante. Era, portanto, na sua negação legal, um suplício de Tântalo. Quando queríamos pegar a flor vermelha, papoula, narcótica e doce, ela se afastava. E quando apressados íamos tomá-la nas mãos, a morte nos imobilizava. Isso conduzia também a uma dupla moral. Os que nos submetíamos à tortura da sobrevivência em trabalho alienante, onde amargávamos ser jovens bobos e calados, estranhos, contribuímos para os clandestinos que levavam a vida gloriosa. Natural e necessária contribuição. Natural a glória, porque estavam no fronte. Mas os da retaguarda, estaríamos a salvo se os da frente caíssem? Quase nunca. Se não se vê uma ironia nesta frase, digo que o terror era democrático. A sociedade sem classes que sonhávamos, em uma versão macabra, o terror fascista realizava. Onde antes a tortura e o assassinato de presos haviam sido exclusivos de negros e pobres, agora atingiam a todos. Em uma só fila, com faces idênticas, todos éramos terroristas. Assim nos chamavam em infame versão os terroristas de Estado. No entanto, de terror era a vida de animais caçados. Essa é uma reflexão bem interessante, né, de quando esse sujeito narrador, no presente da narrativa, está olhando para trás e vendo um pouco de como era o trânsito desses militantes clandestinos que ele fez parte, né? Que durante muito tempo, digamos assim, para a história oficial, né, ou a historiografia que cuida do período, eles foram nomes que não tiveram, digamos assim, espaço, né, na memória, assim, eles não tiveram direito à memória coletiva. Esse romance também era uma resistência, ele é um brado de resistência a partir do momento que tenta, né, solapar esse monumento construído muitas vezes em torno de figuras centrais, inclusive da própria militância, né, esquerda. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: houve muitos, inclusive esse Luiz do Carmo, que é o amigo que perpassa boa parte do romance sendo relembrado, porque há uma cena no início do romance da morte do Luiz do Carmo, e o Luiz do Carmo morre como um desconhecido para muitos, como muitos são hoje, né, desconhecidos, não tiveram placas, não tem nomes de ruas, né? E de uma certa forma esse romance vai construindo também, né, a, uma espécie de questionamento, né? Uma espécie de contrariedade a toda essa monumentalidade sobre o que era o terror, o que era, enfim, o que era a clandestinidade, né? Bom, e aí, de novo, a figura do espectro, né? A resistência, que é vida, se faz na brevidade pelas ações e trabalho dos que partiram e partem. Mas nós, os que ficamos, não temos a imobilidade da espera do nosso trem. Nós somos os agentes dessa duração. O trem não chegará com um aviso no alto-falante: atenção, senhor passageiro, chegou a sua hora. Até porque talvez chegue sem aviso e não é bem o transporte conhecido. O trem é sempre de quem fica. E porque somos agentes da duração, a nossa vida é a resistência do fugaz. Nós só vivemos enquanto resistimos. Nós alcançamos a imortalidade, isto é, o que transcende a sobrevivência, ao breve, porque a imortalidade não é a permanência de Matusaléns decrépitos. Nós só alcançamos pelo que foi mortal, mortal,
e sempre mortal não morreu. Né? A imagem que me fica aqui do narrador, né, desse narrador que sobrevive, porque como é um romance, como eu disse, é, construído para ser um, uma forma de acompanhamento da própria vida que ainda resiste, porque é a vida do próprio autor, né? É um brado, né, afirmativo sobre a responsabilidade, né, dessa herança, né, que o Derrida falou, de filtrar essa herança, né, de velar os que partiram, né, e de fazer diferente dos que estão aí. Né? É um romance que, de uma certa forma, ah, tem também uma visão, é, até certo modo, não vou cair nessa coisa de dizer otimista, mas propositiva para essa comunidade ou a geração da juventude que está aí agora. Não é à toa que se chama mais longa duração da juventude, tem um duplo sentido, né, da própria juventude relembrada e do próprio sentido, do espírito da juventude, né, da resistência, da rebeldia, né? Isso aparece constantemente, né? Mas também dessa juventude que vem agora, né, que está aí, né, que é a que realmente ele, digamos assim, o jornalista militante hoje tem contato, né, que inclusive está na capa do romance dele, né, tem uma fotografia de uma manifestação na rua, né, tem uma jovem negra bem na frente, ou seja, isso não é à toa, né, novamente, essa memória coletiva é acionada, né, como como um dispositivo, né, que produz um movimento, que produz uma transgressão de limites, né? De novo, eu digo, esses romances não são entretenimentos, né? Mas também não são, como se dizia muito antigamente, eu acho que hoje até já foi vencido isso, talvez uma parte do jornalismo muito ansiosa por decretar tarjas, né, dos romances ainda digam, né, panfletar, algo do tipo, não, muito pelo contrário. Os romances não têm nada de panfleto. Muito pelo contrário, eles traduzem uma tensão muito forte dessa pós-memória, né, dessa memória que permanece, dessa memória que não tem uma direção definida, que não tem uma determinação fixa, né, sobre o que era, porque a gente herdou isso e passa a ser uma responsabilidade comunitária, né, construir algo a partir disso daí. Bom, eu vou. Será que tem mais espaço? Acho que dá. Será que a gente finaliza por aqui? Não, eu vou finalizar com essa leitura, porque eu acho que tem a questão do Benjamin, eu acho que é bem legal também, né? É um outro trecho que eu tinha separado dele, eu até tinha esquecido. São vários, né? Permanece, não está superado. Na verdade, essa foi a reflexão que eu estou fazendo num ensaio sobre esse romance, né? Não está superado. Ainda permite filtrar a herança. A convivência com as lembranças de companheiros próximos ou não, a esperança que o autor e narrador cultiva, e a partir da forma romanesca, convida os detentores desta dívida com o passado a um claro enfrentamento conjunto aos tempos áridos e solitários do presente e do futuro. O romance de Mota não opera a manutenção de uma imagem fixa e cristalizada da militância e da resistência no passado, como eu acabei de dizer. Mas antes, reivindica no presente da escritura e no sempre presente da leitura espaços na história contemporânea para os pequenos feitos daqueles grandes indivíduos que presenciou como resistentes solitários e anônimos, como Luiz do Carmo, por exemplo. Trata-se do processo estético e revolucionário interminável do escritor engajado, aqui tanto o autor de ficções quanto o historiador e jornalista. Escovar a história a contrapelo, como assinalou Walter Benjamin em suas teses sobre o conceito histórico. Precisei de água agora. Mas é isso. É, Enfim, eu vou fechar aqui porque fico um pouco preocupado com o tempo, porque eu queria um filme um pouco também. Gente, foi uma tentativa, né, de apresentar os romances, um pouco da leitura, um pouco da proposição dessas leituras, né, estéticas. É um tempo muito curto, então a gente seleciona, recorta e joga muita coisa fora, né? Vocês sabem disso, que a gente aqui tem que fazer uma filtragem, uma curadoria muito grande,
mas são pesquisas ainda em andamento, né? Ainda escavando muitas coisas aí, mas com esse foco muito forte no que a Guiomar de Gramont deixa para nós, né? Num cruzamento de referências, que talvez seja o grande exercício da memória, né, do sujeito contemporâneo. Muito bom, excelente. E eu acho que os diagramas ajudaram muito a perceber, inclusive a diferença entre eles, né? É. Porque você viu que foi se alterando. E o último que você falou que é o mais complexo, no entanto, no diagrama é diferente, a gente não vê essa teia tão forte como no primeiro, assim, eu, né, tive essa sensação, né? Uhum. No primeiro, são muitos planos de mediação. Primeiro, você viu que os dois últimos são narradores protagonistas. Isso muda muito. No primeiro, não. Aí eu pensava, bom, mas um narrador que já entra mediando É, o foco da personagem. Primeira mediação. Aí ela ainda lê o relato. isso, Nova mediação. Aí todas isso. as referências. Então, quer dizer, cada vez mais você vai andando sob espectros, né? É, perfeita Você essa não leitura que você sabe fez. É isso mais mesmo. o que isso significa. Nossa, e o que aconteceu, por exemplo, você tem várias personagens reais que realmente Uhum. existiram, mas como o relato vai sendo por planos e planos de mediação, isso vai se rarefazendo, né? É. E você tem. Ou servindo do que tanto o Weezer quanto a Asma vão dizer, servindo de pano de fundo, porque É, mantém a possibilidade do jogo, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa memória coletiva posta, né, a gente pode também transitar e elevar outras, né? Enfim, e o jogo continua, né? verdade. Quem teria, assim, comentários, questões a fazer? Porque também uma coisa que me chamou muita atenção é que o último, do Irariano, de cara você disse, não é uma autoficção. E tudo leva a crer que é, porque você É, tem o próprio. E por que você acha que não é por aí que se então, deve analisar? eu acho que é um longo debate, né? Primeiro, a própria conceituação da ideia de autoficção, né? Que tem que ter, por exemplo, alguns sinais muito evidentes de que tem que permanecer e circunscrever digamos, a narrativa na própria vida do autor. Eu não acho que é essa a proposta do Ariano, de permanecer constantemente o romance na vida dele, né? Ele traz um pouco da ambiência que ele situou, que ele transitou, mas não é centrado nele, né? Então eu vejo como um problema, digamos assim, defini-lo como autoficção, mas assim, eu sei que tem uma discussão longa também, né? Tem vários outros autores É que vão pensar diferente o que seria autoficção. verdade. É. E aí, alguém gostaria, por exemplo, o Stanis, que fez uma intervenção, você não gostaria de falar o que você escreveu, Stanis? É, Oi, me escuta? Sim. sim. Ah, opa. Boa noite, Helder. Boa noite, pessoal. Não, eu Oi. comentei mais sobre esse processo, que é em grande medida, um processo metodológico, né? Em que os diagramas mostram de uma maneira muito interessante, muito produtiva, a espacialização demonstrando esse percurso por narrativas que falam sobre o tempo e Uhum. espacializando É, essa relação com o tempo, vai demonstrando também esse percurso do leitor, do crítico literário também como esse criador e claro, caminhador por meio de um arquivo, não? sim, com certeza. É a condição da gente, né? Que é isso, né? Assim, é o que eu falei. A gente pode optar por renarrar, né? Uma história romanesca, uma trama, ou a gente pode optar por transcriar, né? Uma espécie de tradução, é, 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 criando também, como você falou, né?
caminhadas, né? Trânsitos espaciais, que eu acho que é muito potente, né? Mas é muito difícil fazer, porque como eu disse, eu falei, o Ariano Mota, se eu tivesse um aplicativo muito legal que fizesse os vai e vens assim constantes de personagens, seria muito interessante. Ele, né? E você sabe que eu acho que ele está aqui assistindo. Ah, ele gosta de participar dos encontros, eu Tá? sempre aviso ele, o Ariano Mota é um é uma figura valorosa, assim. Quando eu vi, ele está presente. Será que ele não quer se colocar? Queria muito ouvi-lo, né, também, né? Não é interessante? Eu vi Muito, passando as pessoas e vi Urariano Mota. Falei, nossa, ele está né? aqui presente. Vocês são- Eu acho que a Então, Valéria quer dizer é uma algo. questão. Minha voz se ouve, não? Sim. Ah, sim. Ah, Ah, minha voz se você. ouve? Ainda bem. Tudo Olha, bem. eu estou assistindo, eu queria assistir somente como público Ah, curioso, mas o diabo é que, por falta de conhecimento tecnológico, quando eu entrei, me denunciei, apareceu o nome. Não era isso que eu queria, entendeu? Mas paciência, né? Fui traído. foi. Eu acho, sinceramente, eu quero primeiro fazer um pedido a Helder, ao professor Helder, Hum, para que me mande, por favor, trechos do texto em que se certo. baseia a sua fala sobre a mais longa duração da juventude, certo? Tá bom. A segunda Depois a coisa que eu gente. quero destacar é o seguinte: Helder, o professor Helder, ele tem uma percepção muito clara das relações que se estabelecem, por exemplo, entre a mais longa duração da juventude e Soledad no Recife, até porque Soledad ela reaparece como personagem em A Mais Longa Duração da Juventude, assim como Cabo Anselmo também reaparece em A Mais Longa Duração da Juventude. A grande questão aí é a seguinte: eu acho a sacada de Helder foi genial no momento em que ele retira do romance, sabe, a característica de autoficção. Não é porque a autoficção seja algo desonroso, seja algo menor, não é isso. O problema é que não é. E ele diz muito bem o seguinte: é de que não é uma autoficção, porque eu não sou o narrador, eu melhor dizendo, o narrador não é a referência. A referência são as pessoas sobre as quais ele fala e recria. Entende? Ou seja, na autoficção há uma tendência para o umbigo, para uma viagem em torno do umbigo, em torno de mim, eu porque. Não, não é isso, não é isso. A Ah, questão são os personagens, são as pessoas. E aí tem um dado seguinte que ele coloca que traz pessoas. Eu me emocionei, sinceramente, no trecho em que ele diz que o romance traz pessoas comuns que não estão presentes, que não são lembradas, e esse romance traz para o primeiro plano, certo? Não só Luiz do Carmo, mas também, por Sim, exemplo, muitas uma outras. cozinheira na pensão, sabe? Em que separava, sabendo que o almoço do narrador ia ser dividido para um militante clandestino que estava escondido lá no quarto dele, a cozinheira aumentava a quantidade de feijão e carne, que era para ele ter a desculpa de dizer: bom, eu só como até aqui porque eu estou guardando o resto para mais tarde para lanchar. E a cozinheira percebia o que era esse mais lanchar, entendeu? É uma pessoa maravilhosa de solidariedade. E aí o narrador diz: nós que buscarmos os heróis entre aqueles Vietcongues, que são realmente heróis, nós não percebíamos o heroísmo do povo brasileiro comum, sabe? O heroísmo da gente comum sobrevivendo nas piores condições e sendo solidário, sabe? Isso era do heroísmo que não estava na cartilha, estava fora da cartilha, mas pulava da realidade, entendeu? Então é isso. Eu acho o seguinte, que essa é a mais longa duração da juventude. Eu tenho, inclusive, uma correspondência com um cientista que tem feito pesquisas sobre a questão de retardar a velhice, coisa e tal, a partir desse meu romance, certo? Mas aí é o seguinte, a questão não é exatamente ser jovem, eternamente jovem, feita aquela caricatura que Vanderleia cantava
na Jovem Guarda, nós somos jovens, jovens, somos do exército do surf. Olha, não é isso. A questão não é essa. A questão é a seguinte: está num diálogo, sabe? No Bar Peneira, nos Quatro Cantos de Olinda, quando um personagem diz para o outro: nós não somos velhos, nós ainda não perdemos o tesão de mudar o mundo. Quem não perdeu o tesão de mudar o mundo não é velho. Então a questão não é somente, não é puramente física, sabe? A questão é de acreditar naqueles valores que nos fizeram vivos, né? Naqueles valores que a juventude clandestina fazia e que retoma no final do romance quando passa uma passeata pela frente do narrador, sabe? E o narrador disse: e eu que julgava que nós estávamos mortos, que nós estávamos paralíticos, que nós estávamos cegos, que nós estávamos em cadeiras de rodas. Mas não, eu estou vendo. Ô, Mário, você está aí. Ô, Spinelli, você está aí. Eu estou vendo vocês agora. São bandeiras traduzidas de outras maneiras que se levantam. Isso dá a mais longa duração da juventude, pela permanência e recriação dos ideais da vontade de mudar o mundo. É isso, e mais não falo e deixo para vocês. Muito obrigado a vocês, muito obrigado. Um abraço, meu querido. Eu gosto muito de conversar com você sempre. Valéria, você ia colocar alguma A Valéria quer falar, né? Oi, pessoal, boa noite. Na verdade, eu queria estabelecer uma relação bastante genérica entre todas as obras, eu não li todas elas, porque você destaca bastante como um dos conceitos que orienta a sua pesquisa o Wiesel, né? A questão do leitor. Você destaca isso na apresentação de cada uma das obras. Então, na verdade, é um comentário bem genérico, eu queria apenas saber a sua opinião, porque a gente tem um número muito grande de obras que retomam a questão da literatura brasileira, especialmente depois da Comissão da Verdade, né? E eu queria saber mais, na verdade, a sua impressão. No momento, a gente passou por alguns anos e ainda passamos por uma intensa disputa de narrativas. Como é que a moçada, a galera, entendeu? Recebe essa literatura que vai lá atrás beber num momento histórico tão importante dos acontecimentos recentes no Brasil, e que ainda nos determina muito no presente. Como é que você vê essa relação da literatura com o leitor hoje, dessa literatura? Muito obrigado, Valéria. Muito perspicaz as relações que você construiu, e isso é um interesse meu, um objetivo meu. Tanto é que, dentro dessa pesquisa, há propostas, né, de realização quem sabe, em algum momento ou outro, oficinas de leitura, onde cada jovem, cada pessoa, leitor de hoje, possa, em algum momento, também relatar as suas próprias memórias, mesmo aquilo que já ouviu, né, que é essa ideia da relação. Eu vejo assim, eu acho que em se tratando de Brasil, nós temos um problema bem grande de uma centralização da formação dos leitores e de um incentivo a que essa juventude leia esse tipo de literatura. E eu vou dar dois exemplos, né? Eu convivi durante um bom tempo no Sul, fiz meu doutorado no Sul, trabalhei na Universidade Estadual de Ponta Grossa um tempo e ministrei uma disciplina exatamente sobre romances que tratavam do período ditatorial. E era uma sala lotada, o pessoal se interessava, era bem interessante, né? Eu já hoje trabalho num contexto onde esse tema ele é um pouco espinhoso, né? É um pouco complicado, que eu estou perto do Cerrado brasileiro, aqui eu estou no oeste da Bahia, interior, onde falar de certas coisas ainda é bastante problemático, ou para algumas gerações, as mais novas, não faz sentido algum, né? Porque eles são tão soterrados
com a indústria cultural, as relações de entretenimento, que a gente falar de responsabilidade comunitária com o passado é algo que a gente precisa primeiro transitar por questões mais concretas que lhes dizem respeito. Por exemplo, ah, um debate que eu vi ontem acontecer na minha frente. Pessoas de um grande grupo questionando a necessidade de haver cotas, por exemplo, né? Cotas raciais. E por um bom número de pessoas questionando a validade disso, né? Num ambiente muito jovem, inclusive, né? Ao mesmo tempo, eu olho para as cadeiras da universidade onde eu trabalho e vejo, né, jovens negros, muitas mulheres, né? População LGBTQIA+, eles se interessam por esses assuntos. Mas o fato da gente então ter tido políticas de incentivo, de promoção à leitura bastante eficazes nesses ambientes, permitem que eles não tenham acesso a isso por uma condição básica de letramento. Eu não sei se estou conseguindo responder para você, mas é de uma percepção que eu tenho, né, de uma visão, de uma dificuldade que eu tenho enquanto formador de leitura, de leitor, de professor de literatura, muitas vezes, de tentar trazer, né, isso. Mas eu acho que tem uma abertura. Eu acho que cabe a nós, enquanto bibliotecários, professores, cada vez mais testar e tentar trazer eles para perto de si e deixarem que eles também possam relacionar suas próprias memórias, né, pessoais com aquelas referências que estão contando. Porque é isso que eu estou tentando tentar instigar, né? Assim, não se trata de romances que a gente lê que falam de coisas muito distantes da gente, não fala de coisas da gente, fala de coisas que nos tocam, que é o que você disse, são coisas que determinam ainda durante uma boa parcela de tempo quem somos nós, né? É muito complexo, sabe? É muito. Verdade. Alguém mais teria questões? Cansado. Olha aí, já, já a discussão foi legal, hein? Né, Aldir? Muito. Ainda tem o próprio um dos autores, foi mais interessante ainda, É, né? mando um abraço especial para o Horariano, que o Horariano é uma grande pessoa que acho que nós todos deveríamos, nós, quando eu falo Sociedade Brasileira Contemporânea, conhecer e conhecer outros, né? Outros também que Aham. estão por aí até hoje, escrevendo em colunas, né? Jornais, relatando suas memórias, produzindo outras histórias, né? Produzindo outras narrativas que a gente talvez nunca vai ter conhecimento, né? E que isso, de certa forma, diz o que a gente é hoje também, né? É verdade, tem toda a razão. Mas foi excelente, eu acho que o pessoal está todo se manifestando aqui no chat, foi muito Hum, significativo mesmo, assim, um curso, né? Todos nós conhecendo obras que a maioria não conhecia, e é o que se fala, né? É preciso trazer essas vozes, né? Presente, porque elas estão aí, tão próximos de nós, né? Mas muito obrigada a você eu que pela agradeço. ciência do curso, obrigada a todos os que participaram no primeiro dia e hoje. E aí eu acho que vai ficar também no site do programa, para quem teve muitos que Né? chegaram atrasados, ou muitos que vieram no primeiro dia e não puderam estar hoje, para que aí possam acessar e levar esse curso, né, para outros locais, o que é muito importante para nós. Muito obrigada, então. Que bom, eu agradeço. Muito obrigado a todos, né? Isso aí. Tudo de bom para vocês todos. Obrigada. Vocês também. Até. Isso aí.